Sejam muito bem-vindos, este é o canal Ensine Palestra. Muito obrigado a você que está conosco, é uma honra muito grande ter você aqui na nossa companhia, você que já faz parte da nossa comunidade, você que já está conosco toda semana, você aqui nos prestigiando, é uma honra imensurável ter você também para o nosso terceiro trimestre que está iniciando hoje. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, esteja conosco, acompanhe os nossos vídeos. Toda quarta-feira, às 8 da noite, tem estreia do vídeo da semana e você é convidado para já na estreia estar conosco e assistir às aulas que nós estaremos transmitindo aqui pelo nosso canal. Serão 13 maravilhosas lições neste terceiro trimestre que inicia hoje. Nós estamos trabalhando aqui com o nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa revista Lições Bíblicas, que traz para o tema deste terceiro trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Trimestre histórico e vai trazer muitas experiências vividas ali em 1ª e 2ª Reis, no livro de 1º e 2º Reis, e você vai conosco explorar todo esse universo histórico que está contemplado nesses dois livros e nós queremos ter a sua companhia nesses próximos 3 meses. O nosso comentarista é o querido amigo pastor Clayton Ivan Pomerengue. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Universitária Regional de Blumenau. Ele é graduado em Teologia pela Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte. Ele é especialista em Teologia e Bíblia pela Faculdade Luterana de Teologia. Ele é mestre em Teologia pela Faculdade Este, doutor em Teologia pela Faculdade Este, diretor da Faculdade Refidim, ali de Joinville, Santa Catarina, diretor do Colégio Evangélico Pastor Manuel Miranda, vice-presidente do EC-Eduque, Associação Centro Evangélico de Educação, Cultura e Assistência Social de Joinville, Santa Catarina. Também, pastor Clayton é editor da revista Azusa, a revista de estudos pentecostais da Faculdade Refidim de Joinville, Santa Catarina, ministro do Evangelho e ainda coopera na Assembleia de Deus ali de Joinville, autor dos livros Isaías e a Obra da Salvação, ambos editados pela CPAD. Um vasto currículo para o pastor Clayton e assim ele é ratificado para trabalhar com muita propriedade o tema deste terceiro trimestre. Mas acima de tudo, a unção sobre este homem de Deus é muito especial. Nós conhecemos o pastor Clayton, já esteve conosco, é um homem abalizado, é um homem realmente muito instruído. Você viu aí, você ouviu, você teve aí o relato do seu currículo, mas acima de tudo, ele tem a unção de Deus. Isso é fundamental e com esta unção ele escreveu esse terceiro trimestre e nós vamos a partir de agora mergulhar nesse trimestre que vai nos falar muito ao nosso coração. Esse trimestre que com certeza será uma bênção muito grande em nossas vidas. E você aqui conosco, juntos aprendendo a santa e bendita palavra do Senhor. Vamos juntos então? Vamos lá? Vamos ao nosso terceiro trimestre de 2021. Lição número 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Nós temos na nossa revista o texto áureo, nós temos na nossa revista a Verdade Prática e ainda a leitura diária. E nós vamos aqui com você citar a leitura bíblica em classe, que encontra-se em 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 ao 34. Depois, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 e ainda 1 Reis, capítulo 6, versículos 11 ao 14. É importantíssimo você fazer na sua Bíblia a leitura desses textos, porque eles dão pano de fundo para o nosso estudo desta primeira lição. E se você tiver na sua revista, você já vai poder acompanhar também esta leitura bíblica em classe. Como nós já falamos aqui, nós vamos estudar os livros de 1º e 2º Reis. O pastor Clayton, ele indica a leitura em paralelo com 1º e 2º Reis, porque 1º e 2º Reis é nossa leitura obrigatória para o trimestre. É a nossa missão nesse trimestre estudar todo o livro de 1º e 2º Reis para que nós possamos entender perfeitamente o tema desse trimestre. Mas o pastor Clayton também ele nos sugere que façamos juntamente com a leitura de 1º e 2º Reis a leitura de 1º e 2º Crônicas,
1º e 2º Samuel, o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Esses livros, eles linkam-se entre si. Esses livros, eles nos dão um panorama sobre os acontecimentos que vamos tratar aqui. Então, é muito importante que nós também façamos leitura destas obras em paralelo. Quais são os assuntos dos livros de 1º e 2º Reis? A ascensão de Salomão ao trono é a lição que nós estaremos estudando hoje. Parte de 1º Reis trata justamente do reinado de Salomão. Nós também vamos falar sobre o sucesso de Salomão, o fracasso, o declínio do governo de Salomão, a divisão do reino, e aí nós vamos trabalhar alguns reis também que passaram ali pelo reino do norte e pelo reino do sul, porque o povo, as tribos, o reino foi dividido em duas partes. 10 tribos ficaram ao norte, 2 tribos ao sul. Daqui a pouquinho, durante o trimestre, nós vamos dar minúcias, nós vamos trabalhar detalhadamente este tema e você é o nosso convidado para estar conosco e juntos aprendermos muito com o que aconteceu ali. A Bíblia é maravilhosa porque ela mostra o sucesso, ela mostra as coisas boas, mas ela não esconde os erros, ela não esconde os pecados, ela não esconde as falhas de seus personagens. Salomão, nós vamos estudar hoje, ele teve um reinado de glória, ele teve um reinado maravilhoso, mas infelizmente, na próxima aula, na aula 2, nós vamos estudar sobre o declínio de Salomão, sobre os erros de Salomão. E hoje ainda nós vamos falar alguma coisa a respeito, mas na aula 2 nós estaremos mais incisivamente trabalhando sobre o declínio do reinado de Salomão. Qual é a teologia dos livros de reis? É uma teologia meritória. Os livros mostram uma mescla de culpas com juízos teológicos fortes. Existe muita tensão nos relatos dos livros. Ainda existem relatos de trocas de governos, muitas delas feitas de forma violenta. Fala de injustiças por parte de alguns reis, guerras, mortes. O autor de Reis é muito enfático quanto à necessidade do povo obedecer a Deus. O autor de Reis, segundo historiadores, seria o profeta Jeremias. O período abrangido por Reis é de cerca de 400 anos. E é nesse contexto que nós estamos agora iniciando o nosso trabalho. É com esse pano de fundo que nós estamos iniciando esse trimestre. Vamos então ao nosso primeiro tópico, a sabedoria de Salomão. Primeiro subtópico, a virtude de Salomão. Segundo subtópico, o sábio pede sabedoria. Terceiro subtópico, a sabedoria na prática de vida. A oração de Salomão. Após a morte de Davi, o seu filho Salomão assumiu em seu lugar. Em oração, o novo monarca pede a Deus sabedoria para reinar em lugar de seu pai. Sabedoria para julgar as causas do povo, bem como dirigir uma nação muito numerosa. Porém, essa sabedoria divina de Deus, nós já vamos tratar daqui a pouquinho. Salomão também faz alianças com reis estrangeiros, casando com suas filhas, que era o costume dos reis orientais. Para fazer alianças políticas, ele casava-se com filhas de alguns reis, e assim ele, diferente de Davi, que expandiu o seu reino através de guerras, através de conquistas, através de muito sangue, Salomão foi extremamente diplomático para que o reino fosse expandido, para que o reino crescesse. Ele usou de muita diplomacia para que isso acontecesse. Me chama a atenção o subtópico 2, quando o pastor Clayton coloca: o sábio pede sabedoria. Por que o sábio pede sabedoria? Porque pedir sabedoria já era um sinal de sapiência da parte de Salomão. Ele não pediu que os seus inimigos fossem destruídos, ele não pediu muita glória para si, ele pediu sabedoria, porque
era o instrumento que ele entendia necessário, primordial, vital para que ele reinasse sobre o povo. Era uma grande nação, era um povo muito numeroso, era um povo que havia amado seu pai Davi, era um povo que venerava o seu pai Davi, e agora ele estava no lugar de Davi, que até hoje é considerado o grande rei de Israel. Então Davi pede, ou melhor, Salomão pede sabedoria a Deus para continuar o trabalho de seu pai. As fontes da sabedoria de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, mas sua sabedoria tinha uma fonte espiritual. No livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 10 ao 12, nós lemos: Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a esse tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Salomão foi o rei mais sábio que existiu, mas também Salomão foi também o rei mais rico que existiu, e até hoje não existiu ninguém com a sabedoria e a riqueza de Salomão. Sabedoria e riqueza, ambas dadas por Deus. Deus deu a Salomão sabedoria e conhecimento. Deus deu a Salomão muitas riquezas. Deus concedeu a Salomão que ele fosse o rei mais sábio e mais rico. Antes ou depois dele, não houve alguém que tivesse tais características em tanta abundância. Deus é a fonte primária da sabedoria e conhecimento de Salomão, mas ele também teve uma outra fonte de aprendizado, seu pai. Provérbios capítulo 4, versículos 3 ao 5. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire conhecimento, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Ou seja, Salomão testemunhava que ele havia aprendido aos pés de Davi. Ele já tinha a sabedoria própria, mas ele precisava de mais. Ele precisava de uma sabedoria extraordinária para julgar, ele precisava de uma sabedoria extraordinária para estar à frente do povo, e Deus concede tal sabedoria. Davi transmitiu a Salomão seu caráter. Davi transmitiu a Salomão sua integridade. Embora Davi tenha pecado e arrependido-se de seu erro e consertado-se com Deus, Davi também ensinou a Salomão a amar as coisas de Deus. O grande sonho de Davi de construir um templo para que Deus tivesse um lugar para habitar em meio ao seu povo, ele não conseguiu realizar. Porém, ele passou para Salomão, transferiu para Salomão esse sonho. Muitas vezes nós transferimos para os nossos filhos os nossos sonhos. Muitas vezes nós transferimos para os nossos filhos os nossos projetos. Muitas vezes nós transferimos para os nossos filhos as nossas vontades. Mas também nós temos que ajudar os nossos filhos no empenho para que eles consigam os seus objetivos. Eles não podem sonhar apenas os nossos sonhos, mas também devem sonhar os sonhos deles. Mas quando o nosso sonho pode ser compartilhado com eles, isto é maravilhoso. E Davi compartilhou o grande sonho da sua vida de construir um trono, ou melhor, de construir um templo, de construir uma casa para Deus. E Davi colocou em Salomão, nas mãos de Salomão, a construção deste grande projeto. Davi cumpriu a ordenança de Deus para o seu povo, a instrução dos filhos. Nós tivemos na família de Davi muitos erros. Nós tivemos na família de Davi muitos embates. Nós tivemos na família de Davi muitos conflitos. Nós tivemos na família de Davi muitas desavenças. Nós tivemos na família de Davi coisas horrendas. Nós tivemos na família de Davi coisas, infelizmente, que denigrem uma família, que pulverizam uma família. A família de Davi era traumática. A família de Davi tinha muitos erros. Davi fracassou
infelizmente, no cuidado com seus filhos. E aí nós temos o exemplo de Absalão, nós temos o exemplo de Adonias, mas quanto a Salomão, nós entendemos que Davi conseguiu passar para Salomão alguns conselhos, conseguiu passar para Salomão o amor por Deus, conseguiu passar para Salomão, já na sua velhice, na velhice de Davi, ele conseguiu passar para Salomão alguns importantes conceitos. Mas infelizmente, a somatória, a média da família Davi é muito triste. De novo, a Bíblia, ela não esconde nada acerca de seus personagens. Ela não coloca a sujeira para debaixo do tapete, como muitas vezes nós vemos acontecer no mundo político e até religioso. A Bíblia não coloca nada para baixo do tapete, ela mostra tudo, ela é transparente. Os pais e a educação dos filhos. A educação nasce em casa com os pais. Eles são os responsáveis primários pela educação de seus filhos. Nesse conceito, a educação é chamada de instrução. Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Vamos aqui fazer um paralelo, um quadro comparativo. Conhecimento trabalha com razão. Sabedoria trabalha com razão e emoção. Conhecimento é o acúmulo de aprendizado. Sabedoria é o caráter. Conhecimento é o esclarecimento intelectual. Sabedoria é a conduta. Conhecimento é a parte teórica. Sabedoria é a parte prática, são os princípios. O conhecimento é a base da sabedoria. O conhecimento aplicado gera sabedoria. O conhecimento é o início, a sabedoria é o fim. Sabedoria é saber fazer. Chegamos ao nosso segundo tópico, a consolidação do poder. 2 subtópicos aqui. Primeiro, a glória do reino de Salomão. Segundo, o orgulho precede a ruína. Antes de nós iniciarmos, eu quero deixar um convite para você que ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal, faça parte da nossa comunidade. Deixe um comentário no vídeo, por menor que seja, por mais ligeiro que seja ali. Eu sei que a nossa vida é sempre apressada, mas deixe um comentário ali para que nós possamos também ter o seu feedback. Nós respondemos todos os comentários. Nós sabemos que o YouTube nem sempre ele divulga os vídeos para todos os inscritos, mas você pode participar conosco da nossa lista de transmissão. Eu vou falar para você o que é a lista de transmissão. Ali nos nossos comentários, o primeiro comentário é justamente o link para que você clique ali e vai para um lugar seguro. Fique tranquilo, é um formulário do Google, é um formulário seguro. Ali você vai colocar o seu nome completo, vai colocar o seu telefone e a cidade de onde você nos assiste, e também vai gravar o nosso telefone, gravar o telefone do canal na memória do seu celular, gravar o telefone do nosso canal na memória do seu celular, para que toda semana nós enviemos para você o link do vídeo da semana. Nós não vamos entrar no seu WhatsApp todo dia com bom dia, boa tarde, boa noite, mande esta mensagem para 15 pessoas. Se você não mandar essa mensagem, aquela coisa toda que acontece no WhatsApp, nós trabalhamos com o WhatsApp, é uma ferramenta maravilhosa, extraordinária, mas muitas vezes as pessoas elas acabam mandando algumas coisas que acabam poluindo a nossa memória do telefone. Não é o caso do nosso canal. Nós só vamos mandar para você o link, nem é o vídeo, é o link do canal para que você possa receber de primeira mão o nosso vídeo assim que ele for postado. Toda quarta-feira, 8 da noite, compromisso. Quarta-feira, 8 da noite, assuma esse compromisso conosco, esteja junto na estreia do nosso canal. É maravilhoso ter você conosco e você já vai assistir de cara, de início. Você vai assistir em primeira mão o nosso vídeo toda quarta-feira às 8 da noite. Então venha para a nossa estreia também, participe da nossa estreia, deixe seu comentário também na estreia ali. Quando você receber a informação que o vídeo vai para o ar, quando o vídeo vai estrear, também deixe seu comentário ali. Isso tudo é muito importante e nos ajuda a crescer aqui na plataforma do YouTube. Consolidação do poder de Salomão. Qual é o significado do nome Salomão? Salomão significa homem de paz em hebraico. Quem foi Salomão? Salomão foi o segundo filho de Davi e Batseba.
Batseba, aquela mulher com que Davi teve um caso, ela era a esposa de um dos grandes generais de Davi. Davi pecou, Davi traiu a confiança de Deus e Davi foi castigado por Deus. E parte desse castigo deu-se com a morte do filho de Davi e Batseba. O primeiro filho de Davi e Batseba morreu e depois nasce Salomão. E em seu nascimento, o profeta Natã deu o nome de Jedidias, o amado de Jeová. A Bíblia usa apenas uma vez esse nome, Jedidias. Salomão foi o nome com o qual desde muito cedo ficou conhecida esta criança. Diferente da família de Davi, sobre a qual nós temos uma grande riqueza de detalhes, sucessos, fracassos, na vida de Salomão nós temos poucas informações. Salomão tinha a fama de ser um grande amante de mulheres. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Você sabe o que é isso? 1000 mulheres no total. O seu relacionamento com mulheres estrangeiras foi a razão de seu fracasso espiritual, uma vez que permitia que elas trouxessem consigo seus ídolos, suas imagens de adoração. Por fim, e tristemente, Salomão também passa a adorar alguns desses ídolos. Muitos de seus casamentos com mulheres estrangeiras tinham um cunho político. Negociações com reis estrangeiros que, como parte do acordo com Salomão, entregavam suas filhas para serem esposas de Salomão. Os reis entregavam filhas para serem esposas de Salomão e aí havia um acerto político e esse processo de diplomacia acontecia e o reino de Salomão se expandia. Certamente, a coleção de mulheres de Salomão, porque era uma coleção de mulheres, era mais para provar uma virilidade, poder de fogo político. Se ele realmente fosse ativo com essas 1000 mulheres que possuía, não teria tempo para mais absolutamente nada no seu governo. Interessante que o homem mais sábio que já existiu, Salomão, também fracassou, também caiu. Também teve um declínio moral, também teve um declínio espiritual. Ou seja, a sabedoria ela é importantíssima e muito bem-vinda. A sabedoria ela deve ser buscada, a sabedoria ela deve ser conquistada, a sabedoria ela deve ser pedida a Deus. Agora, ela não deixa ninguém imune. Ela não blinda contra o pecado. E isso nós vimos na vida de Salomão. Então, busquemos sabedoria, busquemos conhecimento, busquemos informação, busquemos sabedoria de Deus, que é a mais importante de todas, mas nós temos que ter certeza que a vigilância deve fazer parte da nossa vida. O cuidado deve fazer parte da nossa vida. Cuidado esse que faltou a Salomão. Como foi a escolha de Salomão? Ao nascer Salomão, seu pai, o rei Davi, fez uma promessa a Batseba. Salomão seria ungido como sucessor. Esse acordo era conhecido apenas por Davi, Batseba e o profeta Natã. Adonias havia se autoproclamado rei. Quem era Adonias? Adonias ele era o filho mais velho de Davi e também era meio-irmão de Salomão. Juntamente com Joabe, um dos generais de Davi, Adonias viajou por todo Israel, fazendo com que o povo bradasse: viva o rei Adonias, viva o rei Adonias, viva o rei Adonias. Batseba age rápido e junto com o profeta Natã, falam com Davi em seu leito de morte e cobram a sua promessa em proclamar Salomão como seu sucessor. E o rei cumpre sua palavra, passando o seu reinado às mãos de Salomão. Não é informado se Davi abdicou do seu reinado, se Davi nomeou Salomão como corregente. O certo é que com a morte de com a morte de Davi, Salomão imediatamente é reconhecido como rei de Israel. Com a morte de seu pai Davi, Salomão imediatamente assume o trono. Muitos entendem que Salomão apenas tornou-se rei porque era filho da mulher favorita de Davi, e porque Davi fizera uma promessa no nascimento da criança e essa promessa deveria ser cumprida. E prosseguem esses:
Salomão não era o filho mais velho, pois se fosse por idade, Adonias, realmente o filho mais velho, deveria ter sido proclamado rei. E talvez se Adonias não tivesse agido tão prematuramente, com uma meninice impressionante, talvez tivesse sido escolhido, enfim, como rei, como sucessor de seu pai. Mas suas atitudes precipitadas falaram por si e atestaram o possível fracasso que talvez tivesse sido um provável reinado de Adonias. Salomão também não tinha grandes virtudes militares, grandes conhecimentos militares que o poderiam capacitar para exercer o reinado. Também não foi criado em Salomão nenhum aspecto religioso. Nenhum profeta citou em uma profecia que Salomão deveria ser constituído rei. Muito embora nós não temos a menor dúvida de que Deus realmente escolhera Salomão para reinar em lugar de seu servo Davi. Deus realmente escolheu Salomão para ser o sucessor de Davi. Salomão, ele tinha cerca de 20 anos quando ascendeu ao trono. A vingança de Salomão. Logo ao chegar ao trono, Salomão ordena a morte de todos os inimigos de seu pai. Aqueles que poderiam reclamar o trono, ele os executou, ou, em alguns casos, exilou alguns deles. Salomão mata, por exemplo, Adonias, seu meio-irmão. Salomão mata Joabe, o general de Davi, que havia apoiado Adonias. Joabe, ele era um bravo general, temido por todos os exércitos do Oriente Médio. Esses exércitos imaginaram que com a morte de Joabe, o reino ficaria vulnerável. Mas mesmo Salomão não tendo experiência militar, o seu exército tinha 12.000 cavalos e 4.000 cocheiras, e impunha respeito e temor ao inimigo. Então eles viram que não era nada fácil atacar a Salomão. Mas Salomão não trabalhou com guerras, Salomão não trabalhou com regime militar na sua essência, Salomão não teve as suas mãos ensanguentadas como Davi, e aliás, por ter as mãos ensanguentadas, Davi não conseguiu realizar o seu plano de construir o templo do Senhor. Salomão agiu com diplomacia para consolidar o seu governo. Chegamos ao terceiro tópico, a construção do templo. Primeiro, o nobre propósito de Salomão. Segundo subtópico, o templo do Espírito Santo. Terceiro subtópico, a glória do Senhor. A construção do templo. Um dos maiores sonhos de Davi era construir um templo para Deus. Ele tinha como meta esse empreendimento. Em uma conversa com o profeta Natã, Davi revela o seu desejo de construir uma morada para o Senhor. Embora soubesse que Deus não habitaria em casas feitas por homens, o rei queria que a representação da presença do Altíssimo tivesse um lugar muito especial e ele estaria disposto a empreender tamanha obra. Nós lemos em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 2 e 3. Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Só que Natã não havia consultado a Deus para saber se realmente este plano de Davi era da vontade do Altíssimo. O profeta imaginou que o Senhor não se oporia àquela obra. Ou melhor, ele achou que Deus até ficaria muito feliz em ter este plano de Davi executado. Porém, foi justamente o contrário. Deus não concordava com os planos de Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E no versículos 12 e 13, quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre.
Mesmo tendo recebido uma resposta negativa da parte de Deus, Davi continuaria acalentando o desejo da construção do templo. E agora passaria a realização desse sonho para o seu filho Salomão. 1 Crônicas 22:5. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica, em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Deus chama então Salomão, ou melhor, Davi chama seu filho Salomão para uma conversa. Ele dá instruções sobre a construção do templo. Está lá em 1 Crônicas, capítulos 22, 7 ao 11. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão. O templo de Salomão foi substituído pelo templo de Zorobabel. O templo de Zorobabel foi substituído pelo templo de Herodes. E no ano 70 depois de Cristo, o templo de Herodes foi completamente destruído. Deus deu para Salomão vigor, Deus deu para Salomão condições, Deus deu para Salomão sapiência para construir um grande e maravilhoso templo. Com os melhores materiais foram feitos o templo de Salomão. A oração sacerdotal de Salomão. A oração de Salomão durante a consagração do templo, que erguera em homenagem ao Senhor, é uma das mais belas encontradas na Bíblia Sagrada. Nessa oração, ele anteviu várias situações que poderiam acontecer com o povo de Deus. Dentre tais situações estava a de um possível cativeiro que acabou por concretizar-se. Veja que coisa interessante. Salomão antevê o que viria a acontecer. Salomão, ele acaba no final da vida tendo a reprovação de Deus, o reino é dividido e o reino do norte é invadido pelos assírios e o reino do sul pelo povo da Babilônia. E o povo de Judá, o povo do reino do sul, vai cativo para a Babilônia. E olha só o que Salomão escreve, o que Salomão prediz em 1 Reis, capítulo 8, versículos 46 ao 50. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra de seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Uma oração profética. Uma oração profética. Lá na Babilônia, por exemplo, nós temos um profeta muito especial, orando 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Daniel orava a Deus, baseado nisso aqui, nesse texto que nós acabamos de ler.
voltado para Jerusalém. E Deus ouve a oração de Daniel e também de alguns ali que ainda mantinham comunhão com Deus, oravam ao Senhor, e Deus livrou o seu povo e os tirou ali do cativeiro. E nós temos uma playlist que fala justamente sobre a volta do cativeiro, sobre a volta da Babilônia. Eu convido você a dar uma visitada nessa playlist, vou deixar o link aqui para você, para que você possa ter o panorama da volta do cativeiro. Então é fantástico o que Deus faz, é fantástico a presciência de Deus. A festa dos levitas, o prazer, o contentamento entre os levitas era tal que manifestavam toda a sua alegria através da música e instrumentos musicais ao erguer o templo maravilhoso do Senhor. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 5 e 12. E os levitas que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Gedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Foi feita uma festa magnífica para comemorar, para a inauguração do templo do Senhor. Mas o que realmente inaugurou o templo do Senhor foi a glória do Senhor. A glória do Senhor desceu sobre aquele templo. A glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. A glória do Senhor ratificou os planos de Salomão. A glória do Senhor consolidou a obra do templo. Deus manifestou a sua satisfação e aprovação ao trabalho executado por Salomão. A glória do Senhor encheu toda a casa. A glória do Senhor resplandeceu naquele lugar. Isto é maravilhoso. A glória do Senhor esteve ali, no templo que Salomão havia construído. Deus realmente aprovara o trabalho feito por Salomão. Para concluirmos, eu quero falar um pouquinho com você sobre conhecimento e sabedoria. Nós vemos isso na vida de Salomão. Nós enxergamos isso na vida de Salomão. Mas nós, como nós podemos adquirir, por exemplo, conhecimento? Estudando, frequentando a escola, fazendo cursos de aperfeiçoamento, lendo bons livros, mantendo-nos informados com o que acontece ao nosso redor. E sabedoria. Como nós adquirimos sabedoria? Ouvindo, retendo conhecimento, sabendo ouvir críticas, colocando em ação o que se ouve e o que se estuda. A importância do ouvir. A ciência já provou que a audição influencia a nossa maneira de andar. Até mesmo o nosso equilíbrio pode ser afetado no caso de uma má audição. No pensamento hebraico, a sede da sabedoria ou do conhecimento não está localizada no cérebro, mas nos ouvidos. Quando ouvimos, somos instruídos, ficamos inteligentes. Quando guardamos o que ouvimos, adquirimos sabedoria. A importância da humildade. O sábio obrigatoriamente deve ser humilde. Humilde para aprender com seus próprios erros, humilde para aprender com os erros dos outros. Augusto Cury falou: uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E ele prossegue: sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho de sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes em terreno do seu conhecimento. A importância do temor a Deus. Provérbios 1 e 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Temor aqui não diz respeito a medo, mas uma referência respeitosa a Deus, por tudo o que Ele é. A importância da intimidade com Deus. 1 Samuel 2 e 3. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus é sábio e distribui a sabedoria com quem quer recebê-la. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há dada. Salomão foi testemunha
Ele pediu sabedoria a Deus e recebeu. Mas só receber de Deus sabedoria é algo importante. Só receber de Deus sabedoria é algo fundamental. Mas para receber essa sabedoria, deve-se ter fé, acreditar na providência divina. Prossegue Tiago no capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma a outra parte. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia. Inauguramos hoje o nosso terceiro trimestre. Vai ser um trimestre maravilhoso, vai ser um trimestre espetacular. E você aqui conosco, nos prestigiando, você aqui conosco participando do nosso canal, você aqui conosco se inscrevendo no nosso canal, você aqui conosco deixando o seu like, o seu comentário, é muito bom. Vai ser melhor ainda, vai ser mais eficaz ainda esse trimestre. Que Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.